Good morning and welcome to the New Horizons Conference, a highlight of the celebrations of the 25th anniversary of CIMAR, the Interdisciplinary Center of Marine and Environmental Research. To welcome you today, we invite Joana Xavier, Commissioner of CIMAR 25th anniversary, to the stage. Ora, muito bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao CIMAR e à Conferência Novos Horizontes, com a qual celebramos agora o 25º aniversário do nosso Centro de Investigação. É para mim uma honra, enquanto comissária deste evento, dirigir-vos estas primeiras palavras de boas-vindas. Permitam-me que use tanto o português como o inglês, para ser mais inclusiva. Temos participantes de vários sítios do planeta. E gostaria de começar por agradecer a presença de personalidades e instituições que hoje aqui nos acompanham. Obviamente ao Sr. Secretário de Estado das Pescas e do Mar, Dr. Salvador de Malheiro, à Sra. Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Professora Madalena Alves. Quero também, obviamente, saudar todos os representantes das entidades governamentais e institutos públicos com responsabilidade no mar e no ambiente, nomeadamente a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, ou DGRM, a Direção-Geral de Política Marítima e o Instituto Português da Conservação da Natureza e das Florestas, cuja, obviamente, a colaboração é essencial para a missão que todos partilhamos. Não podia deixar de agradecer, obviamente, também aos representantes da Universidade do Porto, aqui na pessoa do Sr. Vice-Reitor, Professor Pedro Rodrigues, bem como das suas várias faculdades e centros de investigação que connosco partilham também esta missão. Aos diretores de outros centros de investigação e laboratórios de Estado, o CCMAR, o MARE, o Oceanos, o INEGI, o INESCTEC, IPMA, Instituto Hidrográfico, entre outros, com quem partilhamos também esta missão de melhor conhecer, compreender e proteger a nossa biosfera. Aos nossos associados coletivos, desde universidades e institutos, politécnicos até empresas, e parceiros da indústria, cuja colaboração tem sido essencial também no nosso percurso. E, claro, a todas e todos os colegas do CIMAR, investigadores, técnicos, administrativos, estudantes e colaboradores, que dia após dia fazem do CIMAR uma referência nacional e internacional. E permitam, por fim, obviamente, agradecer também aos todos os nossos oradores por aceitarem este convite para virem aqui partilhar a sua investigação e visão na interface entre política, ciência, indústria e sociedade. And of course, a very special thank you goes also to our keynote speakers who traveled from abroad to be here with us in this very special moment at CIMAR. Professor Alex Rogers from the National Oceanography Centre in the UK, Professor Dr. Anya Waite from the Ocean Frontier Institute in Canada, and Dr. Fiona Grant from the Marine Institute in Ireland and chair of the European Marine Board. It's a big joy that we welcome you here in Matosinhos, a city with a very long maritime tradition, to celebrate our Institute's 25th anniversary. This conference is also about looking forward and gathering as a community, both government, science, industry, policymakers, and civil society, very importantly, to imagine together what the next 25 years should look like. Nós desenhamos esta conferência como uma verdadeira viagem no tempo. Começaremos por olhar para as nossas raízes e recordar o percurso feito na nossa sessão Roots of Knowledge. Depois refletiremos sobre os desafios presentes e sobre como a ciência pode transformar a sociedade na sessão Science for Society. Finalmente, lançaremos o nosso olhar sobre o futuro e para os desafios globais emergentes que se colocam ao planeta e à humanidade na nossa sessão New Horizons. We designed today's conference as a journey through time. We will begin by looking back at our roots and revisiting the path we have taken in the session Roots of Knowledge. Then we will reflect on today's challenges and how science can help transform society in the session Science for Society. And finally, we will look into the future and to the emerging global challenges facing our planet and humanity in our session New Horizons.
Ao longo destes 25 anos, o CIMAR tem sido pioneiro na investigação marinha e ambiental, na promoção da literacia científica e no apoio a políticas públicas que procuram conciliar sustentabilidade, economia e sociedade. Esta conferência quer ser mais do que uma celebração. Quisemos reunir-vos para refletir sobre o percurso feito, nem sempre linear ou fácil, mas sempre determinado a contribuir para uma sociedade mais informada, mais cientificamente literada e mais democraticamente empoderada para decidir sobre a sua relação com o oceano e com o ambiente. Mas o caminho que hoje celebramos não é apenas nosso. Foi construído em rede com as instituições que aqui estão representadas e com todos os que acreditam que a ciência é uma missão coletiva feita de partilha e de colaboração. So, let this day be more than a celebration. Let it be a space for dialogue, for co-creation and for building together the science and society that we want for the next 25 years. Desejo-vos a todos uma excelente conferência, rica em ideias, em debate e em inspiração. E é com este espírito que vos dou as boas-vindas à conferência Novos Horizontes. I wish you all a great conference full of ideas, debate and inspiration. With that spirit, I warmly welcome you all to the New Horizons Conference. Muito obrigada. Thank you all. Thank you, Joana. Next, we will hear Vítor Vasconcelos, Director of CIMAR. Bem, bom dia a todos. Good morning. Como a Joana, vou fazer uma parte da intervenção em inglês e uma parte em português. So, good morning and welcome to the New Horizons Conference that celebrates 25th anniversary of CIMAR. First of all, I want to salute and thank those that will be here in this opening session, and so allow me to say some words in Portuguese. Em primeiro lugar, Salvador Malheiro, Secretário de Estado das Pescas e do Mar. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez de muitas, esperamos nós. Portanto, esta é uma visita mais oficial, mas esperamos tê-lo aqui no futuro para fazer uma visita para mostrar não só as nossas instalações, mas toda a atividade que temos feito, quer nas ciências marinhas, quer nas ciências ambientais. E, aliás, devo mencionar também que, em conjunto com a Blue Bio Alliance e a Fundação Oceano Azul, o CIMAR lançou o primeiro roteiro português para a bioeconomia azul. E, portanto, nós sentimos-nos um pouco os pais deste primeiro roteiro e esperamos que este roteiro sirva agora também para se lançar uma revisão e conte connosco e para ajudar a Secretaria de Estado para esta missão de transformar o conhecimento em economia e sendo um ativo fundamental em Portugal. Madalena Alves, cara amiga, Fundação para a Ciência e Tecnologia, é uma honra e um prazer tê-la cá mais uma vez. Ter-te cá mais uma vez e agradecemos a presença e a disponibilidade porque, de facto, têm sido vários os momentos em que tivemos a presença e a disponibilidade para estar aqui com uma agenda, como sabemos, muito ocupada. E para nós, sabemos que o financiamento da FCT foi e sempre será muito importante. É uma espécie de espinha dorsal para os centros de investigação e esperamos que com todas estas alterações que se prevêem no futuro para a nova agência, que esta nova agência de facto também nos dê a estabilidade financeira e principalmente a robustez para que a ciência continue a avançar, não só em termos do conhecimento, mas também naquilo que é a atração e a retenção do talento. Para nós é muito importante esta questão do talento. Pedro Rodrigues, também caro amigo caro colega da Universidade do Porto, vice-reitor da Universidade do Porto, e obviamente quero agradecer o teu apoio contínuo. Já és quase um membro honorário do CIMAR, tantas as vezes por cá andas e que temos discutido aquilo que o CIMAR tem sabido ser no panorama do ecossistema da inovação e da investigação na Universidade do Porto. E para nós, obviamente, é muito importante mantermos esta relação saudável entre o CIMAR e a Universidade, bem como as unidades orgânicas, e aproveito para agradecer aos diretores das várias unidades orgânicas, Faculdade de Engenharia, ICBAS, Direito, FEUP e também a Faculdade de Ciências, que são para nós muito importantes, dado que
muitas vezes são um manancial dos jovens investigadores, dos estudantes de licenciatura, de mestrado e de doutoramento que nós formamos aqui no CIMAR. A relação entre o CIMAR e a Universidade, obviamente, é uma relação vantajosa para todos, é uma relação win-win, uma vez que recebemos aqui, todos os anos, centenas de estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento que desenvolvem aqui as suas teses e, eventualmente, progridem também nas suas carreiras científicas. Joana Xavier, agradecer também o facto de ter aceito este repto no meio das atividades todas que tem. A Joana é um dos casos de regresso a Portugal bem-sucedido. Nós fomos resgatá-la à Noruega, portanto, ela esteve durante muitos anos na Noruega, conseguiu regressar a Portugal, ter aqui uma carreira estável, e é isto também que nós queremos fazer no CIMAR, é proporcionar a muitos dos investigadores que tiveram necessidade de sair, voltarem para cá e terem aqui as condições para realizarem a sua ciência. Obviamente que ficamos muito felizes com isso e, obviamente, ao agradecer à Joana por ser a comissária desta conferência e da Comissão de Celebração dos 25 anos, agradecer também ao Pedro Leão e ao Filipe e, obviamente, nestes nomes, agradecer a todos os investigadores, pessoal técnico e administrativo do CIMAR, que fazem connosco todos os dias e fazem-nos acreditar que podemos ir muito mais longe. Well, 25 years ago, the idea of joining in an independent research center, a group of mostly biologists from the two faculties of the University of Porto, ICBAS and Faculty of Sciences, made its emergency and creating this center that thrived via the excellent conditions that the Minister of Science of that time, Mariano Gago, provided to the Portuguese science. 2 years later, with our colleagues from Algarve, CCMAR, e agradecer também ao Jorge estar aqui presente, a representação do CCMAR. I salute Jorge. We established an associate laboratory, CIMAR-LA, that today continues to progress, making new discoveries, innovations, support to public policies, ocean literacy, and advanced training. And I should mention that in 2 days, in this same venue, we will have the conference of the PhD students that we have yearly, and this year will be organized together with students from CIMAR and from CCMAR from the University of Algarve. I'm not going to tell in detail the evolution of CIMAR during these 25 years, because for that we will have the next session, and you will get most of the information in first person, because Professor João Coimbra, that was I would say, inventor of CIMAR, is here. I salute Professor João Coimbra. He will tell his story about how he created CIMAR back then and with many other founders, some of them are here, and how it evolved during 12 years that he was our president of the board. So during these 25 years, we evolved as any living organism or community. CIMAR is like that. From a biologist-based team to a multidisciplinary and interdisciplinary team, joining the other faculties of the University of Porto, as I mentioned before, engineering, pharmacy and law, the University of Madeira, the Porto Polytechnic via its health school. Not sure if the president is here. Yes, thank you, Cristina. It's a pleasure to have you here as well. And the IPMA, so we have also colleagues from IPMA in our research center. So the name of Interdisciplinary Center of Marine and Environmental Research, now it makes all sense, because we are really an interdisciplinary center with biologists, chemists, oceanographers, people from law, etc. So CIMAR is a non-profit private organization, and our associates, both public and private, as Joanna already mentioned, are an important motor, and they mentor us and provide guidance and control to make us better every day. So I want to thank also all the private and public associates that Joanna already mentioned. CIMAR relies in 3 main research lines, or thematic lines as we call it: global changes in ecosystem services, marine biotechnology and aquaculture, marine biotechnology and aquaculture and seafood safety. We try to provide, of course, innovative solutions and products responding to current economical and societal challenges. We have more than 606 people, being 220 PhD holders for more than 30 nationalities, and covering all the steps of research and innovation careers, from bachelor, master, PhD students, and then junior and advanced research.
and I, of course, thank you all. And, of course, we could not function without the excellent administrative and technical personnel we have. We have about 45 staff of technical and administrative staff. But, of course, as any living community that is growing, we need more constructed habitat. We are short of constructed habitat, and we are currently planning and building new facilities for the establishing of the Hub Azul, the Blue Hub, here in Matosinhos area, together with colleagues from INESC and INEGI that are here also, Fórum Oceano and APDL. In this building, we are also building facilities for the Blue Biobank that will be hopefully in the next year established, and also in the former Matosinhos Vaccination Center. But of course, our aim, our dream is to have a large facility to hold all the people that are growing in CIMAR eventually in the former Gulf refinery site. So that's our dream, and we need that the dreams come true. So, apart from the research that we make, that have faster or later economic applications, it's crucial for any research center to have freedom to do research that do not see immediate applications. So we need to be funded also to do this free research. It's very important to have free research because many of the greatest innovations that we have now were not produced due to a direct request of a company or of the industry, but due to brilliant and targeted research done sometimes years before. So we as scientists are a bit like artists, so we need to have freedom of thought so that our creative muscle and develop ideas and concepts that can capture our curiosity but don't have an immediate obvious outcome. And so this takes us to the conference. We'll learn a bit about our 25 years by words of some actors. We will have also some talks of brilliant current and former CIMAR researchers, and then the future that will be given by some colleagues that were already mentioned here, and Ania Waite, Telmo Carvalho, and Fiona Grant. So we hope that this will be a fruitful day, not just because what will be seen and heard in this stage, but also fostered by the intensive network that we are happy to provide. So have a great day. Thank you very much. Muito obrigado. Thank you, Vitor. Our next speaker is Pedro Rodrigues, Vice Dean for Research and Innovation of the University of Porto. Well, first of all, I would like to... eu preparei isto em português, agora já ia passar para inglês, mas acho que vou continuar em português. De facto, acho que apesar de tudo a nossa língua também deve ser falada. For the ones that don't follow Portuguese, I'm afraid I will continue in Portuguese. We will have ample time for discussion later on about all these themes. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado das Pescas e do Mar, o Professor Salvador Malheiro, por esta presença aqui no CIMAR e naturalmente, a Professora Madalena Alves, com quem temos tido muitas discussões ao longo de vários anos, umas acesas, outras mais combativas, etc. Mas, enfim, tempos novos se avizinham e eu queria deixar aqui publicamente um grande cumprimento à Professora Madalena Alves pela frutuosa e contínua comunicação que tivemos ao longo destes anos. Foi um prazer trabalhar consigo, e levamos para outras vidas este grande reconhecimento que acho que temos os dois do trabalho que vamos fazendo. Ao professor Vítor Vasconcelos, diretor do CIMAR, naturalmente um abraço muito caloroso. É verdade que eu tenho vindo cá muitas vezes, há também uma razão óbvia para isso. Eu tenho um interesse especial nesta área, já irei falar disso um bocadinho mais à frente, embora não trabalhe, não faça investigação
exatamente na área do mar, mas aproximo-me em alguma medida e tenho um interesse muito particular e, portanto, também é natural que aqui venha, não só por isso, porque também pelas responsabilidades que tenho, mas isso seguramente. A professora Joana Xavier e todos aqueles que puseram de pé este evento, este lindíssimo espaço, que de resto já agora também é muito interessante ver como é que o CIMAR evoluiu e veio parar a um lugar de referência. Já agora também se fazem, os locais também são importantes, os arquitetos que fazem os locais serem bonitos e serem de referência também é muito importante e portanto, porem de pé este evento que tem vindo ao longo de um ano inteiro a ter lugar, acho que é muito importante e todos os que estão presentes, naturalmente, e que estiverem envolvidos e que estão aqui a assistir connosco esta celebração, que não deixa de ser uma celebração dos 25 anos de CIMAR. Agradeço a todos estarem presentes, os meus colegas, naturalmente, da Universidade do Porto e de outras universidades, outros institutos, tudo isso que já foi falado, não vou repetir, um grande agradecimento. Para mim é um enorme privilégio estar hoje aqui a representar a Universidade do Porto. É um enorme privilégio por todas as razões. Primeiro, porque do ponto de vista científico também me aproxima a esta área. É uma área que me diz muito, traz-me também no coração, e isso é muito importante. Hoje em dia ninguém fala muito disso. E porque vi o CIMAR crescer ao longo de todos estes anos. Lembro-me bem do CIMAR naqueles pré-fabricados perto da Faculdade de Ciências. Lembro-me bem do CIMAR, para aqueles que conhecem, enfim, a história, lembro-me bem do CIMAR ali na zona, enfim, da Rua dos Bragas, enfim, ele não andava exatamente para a Rua dos Bragas, mas estava ali encaixado entre dois edifícios, o que é hoje o SASUP e o edifício mais à frente de Coronel Pacheco, estava ali encaixado em condições muito precárias, lembro-me bem daí do CIMAR, muitas teses de mestrado e etc. foram aí passadas, mas de facto o CIMAR veio parar este edifício, e em boa altura, um edifício de referência de arquitetura, como disse, já está pequeno, naturalmente, para aquilo que tem acontecido ao CIMAR e haverá novos tempos virão e espero eu, muito bem, que seja nos terrenos da antiga refinaria de Matosinhos e entre outras coisas e, portanto, que se faça essa passagem e que o CIMAR possa crescer como gostaríamos. Por isso, para nós é um grande orgulho constatar a excelência do CIMAR, de investigação e inovação que aqui se produz, e tem demonstrado ao longo deste quarto século, de facto, ser um centro de referência. Tem crescido, tem aumentado, tem melhorado, e isso é fácil de constatar. E por isso cabe-me a mim felicitar, de facto, o CIMAR, na pessoa do professor Vítor Vasconcelos, que hoje está, não esquecendo todos aqueles que fizeram parte desta instituição no passado, e está ali o professor João Coimbra, que de facto lançou o CIMAR em boa hora e viu o CIMAR crescer até chegar a este ponto, mas também aqueles que não estão connosco, que já foram investigadores do CIMAR durante muito tempo, cá estiveram e estão noutras carreiras e que de facto contribuíram em muito para que o CIMAR chegasse onde chegou hoje e, portanto, é de elementar justiça falar deles. O CIMAR tem feito um contributo gigantesco para a nossa investigação nesta área. Basta pensar nas participações nas redes doutorais. De resto, há uma que ainda falta assinar, que já está assinada por mim esta semana. Estou aqui a falar porque é um inside joke, porque há uma coisa ainda pendente para se terminar. Mas também os projetos, o Horizonte Europa, são vários, não só em que participa, mas como coordena muitos projetos. Antes do Horizonte Europa, naturalmente, o Horizonte 2020, o FP7, portanto, os programas anteriores, mas agora o Horizonte Europa, onde tem estado firmemente estabelecido. Por ano são mais de 500 artigos publicados, portanto, o que demonstra uma vitalidade enorme de material que é produzido e que é publicado em diferentes revistas, em diferentes meios. E, de facto, tem estado na liderança de muitos processos. Há expedições, por exemplo, a montanha submarina europeia enfim, de maior dimensão, em que o CIMAR participa, coisas variadíssimas que poderíamos aqui falar. Se somarmos a isto o facto do CIMAR ter em carteira, neste momento, 30 milhões de euros em projetos, que também não é de menos importância, diria eu, para todos nós, é evidente que demonstra a vitalidade e facilmente se compreende a notoriedade do CIMAR.
Este centro, que tem estado muito, enfim, voltado para as questões do domínio das ciências aquáticas e marinhas, da monitorização de ecossistemas, da parte ambiental, da parte de produção, tem tido, de facto, um papel importantíssimo. Já agora, uma coisa que foi aqui mencionada também pela Joana, eu não posso deixar de dizer que é importantíssimo o papel que o CIMAR tem feito na disseminação científica, na sensibilização ambiental, junto das populações, dos mais jovens, começar pelas crianças da escola até chegar aos adultos, evidentemente, dos quais, ao longo destes anos, mais de 100 mil pessoas passaram por estes projetos de sensibilização ambiental, que se torna, obviamente, é isso que nós pretendemos, de uma sociedade, enfim, moderna, mais justa, mais inclusiva, que as pessoas conheçam o que é o ambiente, como é que o podem proteger, que saibam reconhecer as espécies que estão no mar, que estão, enfim, nas praias e que possam se sentir como suas. É muito importante essa questão e o CIMAR tem estado sempre na linha da frente nessa área. Tendo em conta a crescente consciência da questão ambiental que temos falado e também a urgência já agora numa questão que tem estado também muito em cima da mesa, que é a aposta nos recursos marinhos, uma aposta sustentada, mas uma aposta verdadeira, assertiva, indo de encontro àquilo que é o nosso mar e aquilo que nós podemos explorar e o que é que podemos realmente valorizar. Tenho certeza que esta conferência, que também vai falar sobre esses temas, vai ser importante e vai tornar claro o papel que o CIMAR tem tido ao longo destes anos, 25 anos e agora mais recentemente, e a sua importância como pedra fundamental para estar nesse trabalho. Não podemos esquecer os desafios, enfim, do tempo peculiar em que vivemos, mas cabe-nos a nós, enquanto académicos e cientistas, manter-nos firmes e perseverar no caminho do conhecimento, que é aquilo que eu acredito e creio que todos que estão aqui também acreditam, e continuar a fazer o que fazemos bem, melhor, para garantir que temos um futuro, enfim, sustentável e conseguimos levar a carta à Garcia, que aqui faz muito mais sentido na questão do mar, deste tipo de trabalho. Saibam por isso que a Universidade do Porto está e continuará firmemente empenhada no sucesso da atividade de CIMAR. O professor Vítor Vasconcelos Gonçalves já disse que eu vim cá muitas vezes e em muitas alturas foi preciso intervenção, quer no passado, quer agora e seguramente será também no futuro. E, portanto, sabemos que é uma instituição fundamental para o desenvolvimento da investigação transdisciplinar e transnacional, com muitos países, e uma investigação de excelência. É crucial a criação deste conhecimento, num domínio essencial, já falei, e também muito importante para a questão das políticas públicas, creio que a Joana também mencionou, haver manancial de informação que possa suportar aquilo que depois é decidido publicamente, Sr. Secretário de Estado, e, portanto, é muito bom ter, e é essencial ter informação de qualidade para se poder tomar as decisões que são necessárias tomar em certas ocasiões. Eu iria terminar, se me permitem, recordar alguns poetas, e não há poucos, que usaram o mar e o ambiente marinho como inspiração. Não vou usar muito, mas fiz aqui, se me perdoem, um medley de poetas e de poesia sobre o mar e diria o seguinte em relação ao CIMAR, usando algumas frases que alguns poetas utilizaram. Portanto, se recordar estes poetas grandes do nosso imaginário que escreveram sobre o mar, e começando por me inspirar já nos Lusíadas, do Luís Vaz de Camões, eu diria que durante estes 25 anos o CIMAR soube lidar com o Adamastor, cruzou decididamente em direção à boa esperança e apostou em obras valerosas. E mesmo tendo em conta as dificuldades que eu acompanhei de perto, como já foi dito, tenho a certeza, como escreveu Pessoa no mar português, o CIMAR é um exemplo de que tudo vale a pena se a alma não é pequena, e tenho a certeza que no futuro de CIMAR vai, como escreveu António Boto, continuar a passar o dia a ouvir o que o mar dizia. Muito obrigado e parabéns ao CIMAR por estes 25 anos. Thank you, Pedro. We will now hear Madalena Alves, President of the Board of Directors of the Foundation for Science and Technology. Uau. Muito bom dia a todas e a todos. Eu vou começar por cumprimentar em português e depois
passo para inglês. Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado das Pescas e do Mar, Dr. Salvador Malheiro, Senhor Vice-Reitor da Universidade do Porto, Professor Pedro Rodrigues, retribuo os seus elogios. Tivemos, não assim combates, não é? Tivemos boas conversas, tivemos um encontro de ciência que organizamos em conjunto, discutimos muito nessa altura, ficamos amigos. E é sempre bom, e é uma das melhores coisas deste cargo de Presidente da FCT, é ver tantas pessoas e tantas instituições e de excelência como o CIMAR, e tantas pessoas interessantes, e poder ter este privilégio de conhecer também a nossa comunidade melhor e mais profundamente. Portanto, professor Pedro Rodrigues, tem sido um gosto trabalhar consigo, ou contigo, como acho que é melhor. Caríssimo professor Vítor Vasconcelos, Presidente do Conselho de Administração do CIMAR, muitos parabéns à equipa, a CIMAR, a si ou a ti, por estes 25 anos e por todos os anos que se vão seguir. É de facto um exemplo de um centro de excelência, e eu já vou aqui também referir alguns highlights do CIMAR. Professor Emílio Gomes, está aqui à minha frente, eu não sei se ainda está nas funções de reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sei que está em caminhos novos, muito gosto em vê-lo. Joana Xavier, cara comissária das celebrações do CIMAR destes 25 anos, cumprimento-a também, e cumprimento todos os dirigentes. Estou aqui a ver o diretor da Faculdade de Engenharia, da minha alma mater, da minha escola, da Universidade do Porto, e muitos outros colegas, e todos os investigadores, professores, também o pessoal técnico administrativo do CIMAR e os demais dirigentes e colaboradores de outras entidades aqui presentes. Ladies and gentlemen, it is a true honor to join you in celebrating the 25th anniversary of CIMAR, a quarter century of excellence in marine and environmental sciences, of advancing knowledge and building bridges between science, policy and society. CIMAR's remarkable trajectory embodies what Portugal aspires to achieve in science: the ability to bring together researchers, institutions, policymakers, industry and citizens around common goals. Let me share what we already heard about CIMAR, some highlights. As a cutting-edge research institution, it is excellent research institution that was evaluated recently by FCT, comprises a vibrant interdisciplinary team of more than 660 professionals, including 240 PhD holders, more or less, hosts a very significant set of active projects. Its presence in Horizon Europe programs is robust, participating in over 20, coordinating 7, and engaging with recovery and resilience plan initiatives. Also, initiatives like CIMAR Watch target ecosystem health along the northern Portuguese coast, including the Viana and Porto regions. CIMAR also plays a critical role in European networks, also in education, training and talent development. For example, the Blue Young Talent that offers structured pathways to scientists and emerging scientists. CIMAR at School, I think, is an initiative that bridges schools and researchers to networking, experimental activities, lectures, etc. Also, ocean literacy and public engagement, so participating in major events, educational programs, interpretation centers, European collaborations. And in summary,
CIMAR truly stands out as a multidisciplinary hub transforming marine knowledge into sustainable solutions for regional and global ocean challenges, while shaping public policy and empowering scientists and young generations in science of excellence. At national level, FCT has also supported through its various funding mechanisms a wide network of marine-related research and innovation units, associate laboratories, and research infrastructures, each of them equipped to engage with Atlantic and marine challenges. Among these, we have recognized 4 collaborative laboratories dedicated to ocean and marine research. At the international level, FCT enables Portuguese research teams to participate in global consortia through, for example, the Joint Programming Initiative, Healthy and Productive Seas and Oceans, through the Sustainable Blue Economy Partnership, or through bilateral agreements with African, South American, and European Atlantic countries. Let me share with you some thoughts on this moment marked by a movement where a new agency, a financing agency for science, is emerging, the new agency for research and innovation. I guess you are curious about what I have to say about this, and I have to say that I do not share the messages and the pessimistic and tragic words that had populated the social media last weeks. Instead, I would like to let you know my deep sense of trust in the future of this new agency, specifically in terms of protecting and preserving the basic science in all domains, but also helping more the applied science to be more applicable. Because we all know that many times applied science is not applicable, and this is a problem. In the last years, we at FCT, we were interested in having funding instruments compatible with a perspective of trust and respect for the decisions and choices of researchers and institutions, instruments allowing agile conditions for adapting to a wider range of contexts. For example, the FCT Tenor program. I know CIMAR got some positions, 9, I think. FCT Tenor program was focused exclusively on supporting the permanent positions for researchers. It is a program that leaves an important level of autonomy to the institutions, respecting their hiring strategies. We have also new instruments to promote international mobility. The FCT Mobility program is important to spread because it's a very interesting program. It's for outgoing and incoming mechanisms for any geography. Also the ERC Portugal program, facilitating synergies between national and European instruments. We are also moving to a new cost model, I would say simplified cost model. We hope to extend this simplified cost model of lump sums to all mechanisms of financing science, but this is still a way. We need time for that, but this is important for the researchers, is important for the funding agency, because
We have people that is trained to control expenses and to look at science and the achievements of any work package of projects is completely different activity. So this is also a challenge for the funding agency, and is one of the reasons why we need to change FCT as well. FCT was also interested on respecting and promoting the diversity of paths for researchers, allowing interinstitutional, intersectoral, and inter-career mobility. For example, between research and teaching, that is also considered in the new statutes, ESIC, is also considered in the FCT tenure program. I highlight some examples of this interest that FCT had in the last years. The PhD grants in non-academic environments. I thank COTEC because we established a partnership and to promote this specific line of PhD grants. The Restart program that promotes equal opportunities and the compatibility of personal and professional lives. The Doutor AP, AP is Administração Pública, is a program that supports PhD candidates that are staff members of public administration entities. We are convinced that this measure that will remain in the new agency, I hope, are just some examples, and with this measure we will help provide Portugal with greater capacity to face the challenges of building a society, an economy, and policies increasingly based on scientific knowledge. We count on all the research and on everyone to design a future for sustainable and responsible science. Ladies and gentlemen, innovative solutions need more than ideas. They require human capacity, shared instruments, effective technology exchange, trust, and genuine cooperation among all stakeholders. With data, we gain information. With information, we gain knowledge and understanding and wisdom, because we need to do not only the things right, but we need specifically to do the right things, and this is very important. As we celebrate 25 years of CIMAR, let us commit to building a wiser future together, a future where science and innovation and the compass guiding Portugal's role in the marine environment, in the environment and beyond. I wish you a fruitful New Horizons conference and continued success in the years ahead. Long life, CIMAR. Thank you so much. Thank you, Madalena. Our next speaker is Salvador Malheiro, Secretary of State for Fisheries and Maritime Affairs. Good morning for all the present. I must present my apologies for all that came from other countries and don't follow the Portuguese, but I have prepared my speech in Portuguese. But I must say to you that the friends and the partners of CIMAR are also friends of Portugal. And in this context, I hope that you can enjoy our country, our region, our fish. I want that you feel at home. Senhor Vice-Reitor da Universidade do Porto, dizer-lhe desde já que é uma honra estar ao seu lado desta que é
e será sempre a minha universidade, foi onde eu me formei enquanto engenheiro mecânico. Fiquei já aqui a nota também para o seu diretor da Faculdade de Engenharia. Senhora Presidente da FCT, uma palavra para si e para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, do trabalho fantástico que fez em prol do conhecimento e da ciência em Portugal, e eu sei bem daquilo que falo, porque também tive a oportunidade de lidar com a FCT, enquanto investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a quem eu cumprimento também o meu amigo Emílio Gomes, e acho que neste momento muito particular importa relevar o papel que a FCT teve, tem, e tenho a certeza que noutros moldes continuará a ter para todos nós. Senhora Comissária, Sr. Diretor do CIMAR, comunidade académica, empresas, parceiros, todos os presentes, senhoras e senhores, sintam-se todos cumprimentados. É com muito gosto que participo nesta cerimónia de celebração dos 25 anos do CIMAR. Celebramos o percurso de um centro que se afirmou como polo de investigação, de ciência e de desenvolvimento tecnológico ao serviço do mar. E fazemos-lo aqui, no terminal de cruzeiros de Matosinhos, um lugar que não podia ser mais simbólico. Um lugar em que o mar está mesmo à nossa frente, onde sentimos a proximidade do oceano e onde percebemos que a ciência é também uma forma de navegar. Novos Horizontes é o tema desta sessão, que nos convida, sobretudo, a projetar o futuro. E para desenhar novos horizontes, é bom lembrar os 25 anos de história do CIMAR e conhecer os antecedentes que nos trouxeram até aqui. O que hoje chamamos de CIMAR, com 2 Is, nasceu da iniciativa de criação do Instituto do Mar nos anos 90. Uma estrutura de conhecimento que reunia os diferentes polos de investigação espalhados pelo país, numa experiência pioneira dedicada ao estudo do mar. Foi a partir desse ponto de partida que se autonomizou o CIMAR, só com I, no Porto, a partir das competências do ICBAS e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. E já no novo milénio, o CIMAR, com 2 Is, torna-se laboratório associado. Um passo decisivo que reforça a ligação às várias faculdades e competências da Universidade. E que já nessa altura mostrou que estudar o mar requer transversalidade e interdisciplinaridade. Por isso, podemos afirmar sem hesitação que o CIMAR é um corolário de excelência científica. 600 pessoas, das quais 1/3 doutorados. Uma comunidade que reúne 30 nacionalidades diferentes, 27 patentes registadas e ativas. Participa em grandes projetos de transformação nacional, como o Pacto da Bioeconomia Azul, uma agenda mobilizadora PRR que representa um investimento global de 133 milhões de euros. E dinamiza um ecossistema de empresas associadas que nasceram como startups e que hoje colocam Portugal na dianteira da economia azul. Basta citar alguns exemplos, como a Fla Atlantic, a Ria Search, a Oceano Fresco, a Alga Plus ou tantas outras. São empresas que mostram que o conhecimento se transforma em valor económico e que se traduz em postos de trabalho e em soluções de futuro. O CIMAR não para e continua na busca por novos horizontes. Aqui é evidente o regresso de Portugal ao mar, aquele em que as caravelas
e as naus estão a dar lugar ao conhecimento, à ciência e à tecnologia. Por isso, o CIMAR tem vindo a apostar e a especializar-se nas áreas que representam o futuro do oceano. Primeiro, as alterações globais e os serviços aos ecossistemas. O estudo do nexus oceano-clima mostra bem como o equilíbrio dos ecossistemas marinhos é decisivo para a vida na água e na terra. E como é também muito importante proceder ao restauro e ao reequilíbrio desses ecossistemas. No CIMAR, vemos hoje o desenvolvimento de soluções como a colocação de recifes artificiais que contribuem para esse restauro ecológico. Vemos o lançamento de modelos preditivos que ajudam a vislumbrar o futuro climático e a preparar as respostas para adaptação e resiliência. E vemos projetos de cocriação com comunidades pescatórias, integrando conhecimento científico e conhecimento local. Portugal apoia-se nesta capacidade científica do CIMAR para avançar com políticas públicas, incluindo o trabalho de base para a criação da Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas. As campanhas oceanográficas em que este centro participa são um exemplo claro ao permitir recolher dados, inventariar recursos marinhos e construir a informação de que o país precisa para melhor proteger o seu mar. Segundo, a aquacultura e a qualidade dos produtos do mar. O CIMAR está a responder aos desafios de um setor que precisa de produzir mais e melhor. Faz isso estudando e desenvolvendo novos métodos de produção aquícola com inovação e rigor científico que permitam uma gestão de estoques mais eficiente e sustentável. É pioneiro no cultivo de macroalgas, promovendo uma prática que não só gera alimento e matéria-prima, mas também ajuda na restauração dos ecossistemas. Nesta área da aquacultura, o Governo também está comprometido. O programa MAR 2030 prevê a atribuição de 94 milhões de euros em ajuda pública para a qualificação e incremento da produção aquícola. Destes, 50 milhões já foram aprovados e vão ser executados nos próximos anos. Este é um investimento estratégico que reforça a capacidade nacional de produzir com qualidade e com sustentabilidade. Terceiro, a biotecnologia azul. São vários os projetos do CIMAR para o aproveitamento dos recursos biológicos marinhos, para criar novos produtos e soluções inovadoras em áreas tão diversas como a saúde, a energia ou a alimentação. Sublinhar que também neste âmbito a criação do Biobanco Azul português, que será uma infraestrutura muito relevante para a recolha, caracterização e conservação dos recursos biológicos e genéticos marinhos. Todos esperamos que este biobanco possa vir a acelerar projetos de bioprospecção e de criação de novos compostos com valor económico. É, em si mesmo, um instrumento para expandir fronteiras. Recordo também que o Governo lançou muito recentemente o voucher para a biotecnologia azul. Trata-se de um instrumento simples, pensado para apoiar pequenas e médias empresas neste setor, representando um investimento de 1,5 milhões de euros em ajudas públicas. Permite financiar serviços de consultoria, registrar patentes, acelerar negócios e transformar conhecimento em atividade económica. Creio que muitas das pessoas e organizações representadas nesta audiência poderão beneficiar deste instrumento
cujas candidaturas terminam no final deste mês. Minhas senhoras e meus senhores, o CIMAR ensinou-nos ao longo destes 25 anos que o mar é sempre horizonte. Um horizonte que nunca se alcança por inteiro, mas que nos chama a avançar. E tal como na ciência, cada resposta encontrada abre sempre novas perguntas. Que o CIMAR continue a cumprir a sua missão, a descobrir e a fazer-nos descobrir o mar, que continue a encontrar respostas, a criar redes, a mostrar que o futuro de Portugal passa por saber olhar para o oceano, por mais novos horizontes. Parabéns ao CIMAR pelos seus 25 anos e parabéns a todos que o tornaram possível. Muito obrigado.